Esse é o maior desafio para você que quer ser imitador de Cristo. Mas se você desenvolver esses frutos, você vai transformar a sua vida. A paz do Senhor, irmão. Eu me chamo Irineu. Estamos aqui no último vídeo da nossa aula de ensino, no qual essa semana a gente estava trabalhando o fruto do Espírito. A gente começou a semana falando do amor, da paz e da alegria. Na quarta-feira a gente falou também da bondade, da benignidade e da paciência. E hoje nós vamos terminar falando do domínio próprio, da mansidão e da fidelidade. Frutos que são essenciais para você que quer de fato ser seguidor de Cristo e de fato quer ser salvo. Quero começar, irmão, lendo a nossa passagem base de hoje, Gálatas 5, 22, 23. A palavra do Senhor diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Irmão, essa passagem aqui em Gálatas, que nós estivemos ao longo dessa semana falando do fruto do Espírito, lembrando que é o único fruto com 9 aspectos diferentes e que nós devemos produzir todos eles, uma vez que Jesus falou que toda árvore que não produz bom fruto é queimada e lançada ao fogo. E uma vez que nós temos o entendimento que o fruto do Espírito é a evidência de que nós fomos salvos em Cristo, nós devemos buscar sermos imitadores de Cristo. E eu gostaria de falar, irmão, desses 3 últimos aspectos que são os que mais faltam na nossa sociedade. Porque, irmão, hoje nós vivemos um mundo onde as pessoas têm todo mundo pavio curto, onde as pessoas não querem saber a opinião da outra, onde qualquer pessoa que pensa diferente de você já é um motivo para você atacar, já é um motivo para você rejeitar, já é um motivo para você manifestar o seu ódio. Irmão, isso acontece porque faltam esses frutos. E eu quero começar pelo domínio próprio, um dos frutos mais importantes. Porque, irmão, o domínio próprio significa que, assim como Jesus, nós devemos aprender a controlar os nossos sentimentos, controlar os nossos impulsos. Não deve ser a nossa carne que nos controla, porque, irmão, a partir do momento que você deixa a sua carne te controlar, você está deixando a carne te levar ao pecado, porque o desejo da carne é continuamente mal. Se você deixar a sua carne te controlar, ela vai querer te levar para brigas, ela vai querer te levar para intrigas, ela vai querer te levar para imoralidade. E o interessante, irmão, que não é só controlar os atos, não é só não fazer uma coisa ruim, é controlar os pensamentos. Porque o pecado, ele nasce no pensamento, ele nasce no coração. Então, se você tiver o domínio próprio verdadeiro, você tem que controlar os seus pensamentos. Não significa que o pensamento pecaminoso não vai vir na sua mente, mas significa que quando ele vier na sua mente, você será capaz de repreendê-lo, você será capaz de repudiá-lo e inclusive pedir perdão a Deus por esse pensamento. Nós sabemos que os pensamentos, eles são inconscientes e que na nossa mente passam milhares de pensamentos num dia, mas você tem a total capacidade de repudiar os pensamentos que não provêm do Senhor, aqueles pensamentos que você sabe que são pecaminosos, aquela imaginação fértil para coisas que você sabe que não convém. O pior é que muitas vezes esses pensamentos podem vir até em ambientes do Senhor, até dentro da igreja. Tem gente às vezes que está no culto e com o pensamento lá em coisa errada. Irmão, se estamos em Cristo, devemos repudiar esses pensamentos. Não deve ser a nossa mente que deve nos controlar, mas o Espírito e a dependência do Espírito Santo do Senhor. Então que você possa ter esse domínio próprio. Segundo fruto, a mansidão. A mansidão, irmão, assim como Jesus mesmo disse que ele era manso e humilde de coração. A mansidão não é apatia, não é ficar em silêncio diante de situações de injustiça, mas a mansidão é não dar o troco, é não buscar a vingança, é não reagir de uma forma que o Senhor não agiria. Por exemplo, tem gente aí que na primeira discussão, na primeira ideia contrária que a pessoa já tem, já quer discutir, já quer brigar, já quer xingar. Irmão, a mansidão é você não deixar a ira te dominar, mas você agir com sabedoria. É quando alguém vier querer brigar com você, você saber acalmar os ânimos. E aí quando aquela situação passar, você tentar conversar com aquela pessoa. A mansidão é um fruto que falta muito nos dias de hoje.
tanto no ambiente virtual quanto no ambiente real. Quantas pessoas aí não estão no trânsito, por exemplo, na primeira buzinada, no primeiro erro que alguém comete, erro que muitas vezes foi cometido sem querer, porque muitas vezes tem uma pessoa que pode ser iniciante no trânsito, por exemplo, você já vai buzinando e xingando a pessoa, aí você não está demonstrando mansidão nenhuma. Pelo contrário, você está agindo de uma forma que Jesus nunca agiria. Então, irmão, se tiver esses dois primeiros frutos, domínio próprio e mansidão, você não se mete em confusão, você não se mete em problema, você não destrói relacionamentos, você vive uma vida muito mais plena em Cristo. E o terceiro e um dos aspectos mais importantes e mais desafiadores é a fidelidade. Irmão, como nós vivemos uma geração infiel, essa gente de hoje que não se importa se vai trair a pessoa, vai trair a qualquer custo. Eu não estou falando só de relacionamentos no sentido de namoro ou casamento, mas em todos os sentidos. Temos pessoas que não têm receio nenhum em trair um amigo, em trair uma pessoa próxima, e inclusive sabendo que vai prejudicar, sabendo que vai trazer algum problema. A gente vê casamentos aí que não duram nada nos dias de hoje, porque a aliança é tão frágil que a pessoa não se importa. Ela fala que se acontecer qualquer problema, ela pode separar e ficar com outra pessoa, ou pior, ainda fica com outra pessoa no meio ainda estando naquele relacionamento, que ainda é uma situação ainda pior. Irmão, a Bíblia nos desafia a sermos fiéis não aos padrões humanos, porque os padrões humanos eles são falhos, ao padrão de Deus. Porque mesmo quando nós somos infiéis, Ele continua fiel. Então nós devemos ser fiéis assim como Ele é fiel. Mesmo se alguém for infiel conosco, continuamos fiéis. Não porque talvez aquela pessoa mereça, porque às vezes você vai pensar, mas aquela pessoa foi infiel comigo, ela não merece a minha amizade, ela não merece o meu relacionamento. Mas se Deus é fiel com você, e se você é fiel primeiramente a Deus e depois aos homens, então você vai ser fiel às pessoas que estão à sua volta também. E também, com certeza, ser fiel a Deus. Não trocar Deus por nada nesse mundo. Porque, irmão, por mais que o mundo te ofereça as coisas, por mais que o mundo queira te dar tudo e faça diversas promessas, o mundo é infiel. O diabo te dá com uma mão e tira com a outra. Mas Deus, Ele é fiel em todas as suas promessas, em todos os seus propósitos. Então seja fiel àquele que é fiel. Não se deixe iludir pelas coisas do mundo, porque as coisas do mundo são passageiras, mas a promessa de Deus é eterna na sua vida. E eu tenho certeza que se você desenvolver todos os frutos que nós falamos nessas aulas, você vai ter uma vida plena, de acordo com a vontade do Senhor. Se esse conteúdo te abençoou, eu creio que ele pode abençoar mais vidas. Comenta amém para que a plataforma entregue para mais pessoas e compartilhe com quem você sabe que precisa ouvir essa mensagem. Assim você ajuda a palavra do Senhor a chegar a mais pessoas. Que o Senhor Jesus abençoe muito a sua vida. Amém.